Perfeito. Gente, uma situação me chamou bastante atenção depois do fechamento da janela partidária. A gente discutiu aqui ontem esse assunto bastante. Falamos de individualidades, de vereadores que trocaram de partido, onde eles foram acomodados, né? As acomodações partidárias. Então, repercutimos isso aqui ontem bastante no programa. Mas uma dúvida ficou, pelo menos ao meu ver, ficou latente. E ontem, no programa de TV Paraná Cidades, o deputado estadual delegado Jacovóis disse que pode ter o apoio do MDB, quer dizer, o Escabora sai do MDB, me parece que o MDB entra em declínio, mas, no entanto, o delegado Jacovóis, deputado, disse o seguinte, que se depender dele, o MDB vai com ele e não vai ficar com a família Barros. Não. Segundo o Jacovóis também, no programa, ele disse o seguinte, que se o governador Ratinho Júnior tiver que apoiar algum nome para a prefeitura de Maringá, será ele, deputado delegado Jacovóis. Vamos lá. Ele disse, inclusive, que falou com o presidente estadual do MDB, que é o Anibelinho, e está mais ou menos engatilhado já para o MDB apoiá-lo aqui em Maringá. Ângelo, se o governador tiver que descer aqui para o noroeste do estado, mais precisamente Maringá, ele vai apoiar quem? É uma situação realmente interessante, porque quando o presidente do PL no Paraná, que eu esqueci o nome agora para variar, foi ele que lançou a candidatura do Jacovóis, ele gravou um vídeo lançando a candidatura do Jacovóis. Àquela época e até a semana passada, o PSD, que é o partido do governador, não tinha candidato a prefeito. Ele só foi ter na sexta-feira... Jacobo, exato, Fernando Jacobo. Aí no final, ele só foi ter no final da sexta-feira. Então, se prevalecer, e nesse tempo houve a conversa do Ratinho com o Bolsonaro, então, se prevalecer o que foi combinado, esse acordo entre PSD e PL, realmente seria o deputado estadual Jacovóis o candidato a prefeito do governador. Afinal de contas, o governador não tinha candidato em Maringá no dia em que ele acertou com o Bolsonaro. Mas agora tem alguém do partido dele que é candidato. Mas isso foi depois da sexta-feira. Então, mas ele falou ontem. Mas o deputado também falou ontem isso. Mas ele foi antes da conversa com o Bolsonaro. De qualquer forma, se o Ricardo não intervir, que o Ricardo joga dos dois lados, né? Porque o apelido dele é Leitão Vesgo. Uma hora ele está com o Bolsonaro pedindo PL, outra hora ele está com o Lula negociando a divisão do bolsonarismo, que é essa a realidade, essa é a intenção dele. Dividir o bolsonarismo, porque o Paulo Martins vai ser pré-candidato, também é pré-candidato ao Senado. Então, ele fica, enquanto ele não decide, não consegue tomar, porque morre aqui, mas todo mundo sabe, ele foi o líder do Bolsonaro, ele tem contato mais direto com ele do que qualquer um da bancada. Então, ele pode passar para ele as pesquisas que ele quiser, os números que ele quiser, que o Bolsonaro, que a gente conhece, ele acredita em tudo, né? Só não acredita na vacina. Mas o Jacovóis, mesmo perdendo o PL, se não tiver o apoio oficial pelo turno do Ratinho, e no segundo, se ele for, ele vai ter todo, ele vai ser abraçado de corpo e alma pelo Ratinho, ele vai ter sim o apoio do MDB, que vive um momento muito incrível em Maringá. Fiquei sabendo de gente que no último, no frigir dos ovos, procurou o MDB para se filiar e simplesmente a presidência, a direção do MDB não forneceu dados nenhum, não quis, recusou filiação, sendo que isso é uma chapa complicada. É uma chapa muito complicada e formada basicamente por funcionários públicos. Inclusive, uma das defecções foi a do ex-reitor Gilberto Pavanelli, que não está mais no MDB. Ele tinha saído e tinha voltado. Aí voltou agora e saiu de novo. E é isso, eu falei ontem com o Anibelinho, eu falei, quando tiver fechado o acordo do MDB, só me avise, porque eu vi ele escrevendo para o Jacovóis que não acreditava que o Escabora fosse deixar o MDB, mas se deixasse, o MDB ia fechar, a gente está fechado com você. Isso eu vi no Zap. Ô, Fernando Tupan, o governador, afinal de contas, tem umas coisas, Fernando, que me deixam intrigado, sabe? Rapaz, se o governador descer aqui para apoiar alguém em Maringá, não é porque está preocupado com a prefeitura, é porque está preocupado com a vaga no Senado, com a vaga no governo do Estado. Então, no final das contas, a gente está sempre pensando 2, 3 eleições para frente. Isso me deixa um pouco incomodado, Fernando, porque a gente devia estar pensando agora em eleições
municipais, de fato, candidatos que vão ajudar a cidade. Paulo Caetano, eu já falei várias vezes que a eleição de 2024 é um preâmbulo para 2026. Por exemplo, se você eleger vereadores e prefeitos, você vai ter uma base para 2026 lançar candidatos a deputado estadual e federal. Hoje, os partidos só pensam em lançar candidato a deputado federal porque ali distribui o número de deputados federais, é a base para o cálculo do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, você tem que ver o seguinte, é um passo e você já tem que pensar no próximo passo, não se está ralado. Se você não tiver político mandato, você diminui suas chances de ter candidatos para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Mas, Paulo Caetano, eu conversei ontem com vários interlocutores do MDB lá na Assembleia Legislativa e, tipo assim, não existe uma decisão ainda do passo do MDB. Ontem de manhã teve uma reunião da Executiva e eles conversaram, a Executiva Estadual, e eles conversaram sobre o assunto Escabora. Mas algum deles que eu conversei, eles defendem sim que o MDB não caminhe junto com o nobre vice-prefeito Edson Escabora. Então, o Edson Escabora talvez tenha dificuldades de levar o MDB junto e já precisa começar a pensar outros caminhos para aumentar o tempo no horário de televisão e de rádio. Mas, Paulo Caetano, eu falei que tinha novidades. Por exemplo, eu também conversei ontem com o do Carmo. O do Carmo confirmou que não vai dar um passo para trás e a candidatura dele está mantida. Inclusive, ele, na hora que eu cheguei para conversar com ele, ele estava batendo papo com o Dr. Batista, que o Rigon tanto gosta, e existe a possibilidade de uma dobradinha entre o Dr. Batista e o do Carmo para a Prefeitura de Maringá. Ia ser bastante interessante. E existe até mesmo, Paulo Caetano, a possibilidade do Dr. Batista assumir a cadeira de deputado estadual no lugar do Carmo, porque o do Carmo está pensando tirar licença para se dedicar em tempo integral para a eleição de Maringá. Paulo Caetano. Vamos lá. Pamela, é o seguinte, o Silvio, para confirmar a pré-candidatura, foi até o governador Ratinho Júnior, gravou um vídeo, nós exibimos o vídeo dele aqui. Verdade. Aí, aparentemente, tem o apoio do governador para sair candidato. Ele saiu bem felizinho. Exato. Aí, o governador fecha um acordo com o ex-presidente Bolsonaro, com PL e PSD. Sim. Aí, hoje, o PL tem Jacovós e o PSD tem Edson Escabora. Pois é. Então, são 3 apoiados pelo governador. Quem é apoiado, afinal de contas? Nossa, sabe o que eu lembrei? Daquele programa do Silvio Santos, Em Nome do Amor, que ficava a moça e ela escolhia lá entre os pretendentes. O Ratinho tá com tudo, né? Porque ele vai ter várias pessoas para escolher. Agora, quem ele vai escolher, não sei, gente. Só baixando o Pandiná. E eu não sei, ainda não me veio, não clareou aqui para mim, tá? Sabe porque que a decisão... pensei? Ele vai escolher dentro do partido, ele vai escolher o Jacovós, que tá ali com o Biruliro, né? Tá, ó, juntinho. Ou é o Silvinho, que foi lá primeiro, fez toda a corte, não é mesmo? Não sei, vamos ver. Ou Escabora, que chegou por último? Então, e é do partido dele agora, né? Exato. Isso que eu falei. Dentro do partido, vai de Jake, Jacovós, que tá ali do ladinho do Biruliro, ou o Silvinho, que foi lá primeiro, levou as flores, fez a corte, saiu feliz. Que situação, né? Eu não sei se é essa, mano. É que eu tô vendo vocês duas aqui, cabelo loirinho, Ela cabelo tá esperando preto. pra... Não, cabelo loirinho, cabelo preto, blusinha preta, blusinha branca, meu bem e meu mal. Vai, Rejane. Só falta o jacaré agora, né? Vai, Rejane. Não, tá na camisa do Carioca o jacaré. tá. Vai, o Rejane. Ninguém te chamou no conversa. Vai, Sabe o que quando você estava falando isso? Eu pensei naquele pote que a gente coloca os nomezinhos dobradinho, assim, daí você coloca a mão lá, Joga dá uma pra chacoalhada, pega um e fala, escolhido é você. Ele né? podia fazer assim, O mais Ratinho vai fácil. apoiar quem, o Rejane? Olha, muito bem. A mãe de Ná aqui não soube dar a resposta. clareou Quem pra dirá mim. eu, né? Mas, enfim, né? A gente
Vamos sem brincadeira aqui. A gente espera que realmente o nome seja apontado para o bem de todos nessa cidade aqui, né? Mas, dentro desta realidade, a gente sabe que sempre é como benefício próprio, pensando nos 4 anos para frente aí, no que vai acontecer nas próximas eleições para ele. Não tem como negar isso, porque ninguém é tão caridoso assim ao ponto de pensar só no próximo. Está pensando em si. Não, é a realidade. Mas, assim, tá muito interessante, Paulo, você ver essa disputa hoje, né? Porque quando você tenta entrar em contato com algum desses candidatos, eles estão lá em Curitiba tentando fazer esses acordos, daí volta um, vai o outro, e quando você conversa com um, conversa com o outro, fica nessa indecisão aí, todo mundo num suspense muito grande do que vai acontecer. Eu acho que, assim, a gente vai ter realmente grandes surpresas aqui até julho, vai ser, no mínimo, interessante e até engraçado em alguns momentos. Ô, Edivaldo Magro, se eu pensar friamente, tá certo, alguns nomes já se falaram de pré-candidatura, mas candidato de verdade, não tem nenhum nome. E a outra coisa que eu coloco para você já, por que nenhum nome? Porque o Silvio Ângelo fala, pode desistir por conta de acordo político. O Scabora é de fato o candidato do prefeito? O Jacovós vai aceitar ser candidato a prefeito? Tem uma série de coisas, ele está na administração com a esposa, então não tem nenhum candidato. A prefeito tem pré-candidato, mas candidato de você fala assim, talvez Evandro Oliveira, é isso. Talvez Evandro Oliveira seja de fato o único candidato até agora que não vai mudar a postura. E a outra situação é, eu tô achando que o governador só baixa por aqui num eventual segundo turno, hein? Eu ia correr meu comentário exatamente nessa direção, Paulo. Que bom. Até porque o governador tem 4 candidatos aqui, né? Se você pegar... 4? Estou falando de 3 aqui até agora. Não, assim, dos pré-candidatos efetivamente os quatro? posicionados. Não, você tem o Silvio, você tem o Jacovós, o do Carmo e o Escabora. 4. Então são os 4 partidos da base, né, do governo estadual. Então, por que o governo estaria aqui no primeiro turno, considerando que esses 4 candidatos de fato saem? Então, não correria esse risco para se dispor com um ou outro. E ainda que, em que pese a importância do apoio do governador, uma vez que as pesquisas mostram que em Maringá ele tem um enorme apoio. No entanto, quando você cruza, você votaria num candidato apoiado pelo governador, os índices baixam. O governador não transfere tanto voto assim. E se tem uma coisa que essa campanha não vai precisar é de dinheiro. Vai sobrar muito dinheiro. Obviamente, né, não estou desprezando a máquina estadual, que quando ela entra em determinada campanha, ela anaboliza, né, ela vitamina bastante. Mas eu acredito em se mantendo essas candidaturas dos partidos aí, do União, PL, PSD e PP, a tendência do governador nesse ambiente é não participar diretamente no primeiro turno, né, e caindo por aqui lá no segundo turno, ou, de repente, liberando alguns secretários que têm mais afinidade com esse ou com aquele candidato que participem mais ativamente da campanha. Agora, o governador efetivamente participar, eu não acredito. Tá? Lembrando que, no caso do Scabora, especialmente, é notório que existe aí uma certa antipatia entre o grupo próximo do governador e essa administração. Então, como isso foi negociado, qual que é efetivamente o que aconteceu para que o Scabora fosse para o PSD, se houve um acordo efetivamente com o governador nesse sentido, para tentar amortizar todo um histórico, né, de conflitos entre a administração, lê-se Ulisses Maia e o governador. Aí é uma história que a gente vai saber ao longo da campanha. Mas eu não acredito que nesse desenho, em se mantendo esse desenho, o governador participe daqui no primeiro turno. Lembrando que tem uma candidatura, viu, Paulo Posse, é do PT. Né? Dá para dizer que o candidato hoje, né, Humberto Henrique, também acho que é Evandro, né, talvez. É candidato. Mas eu acho que não vai mudar muito. Desses nomes vai sair o futuro prefeito de Maringá. Não acredito que mude, né, muita Você coisa fala desses 6 nomes? em relação... 6 7 nomes aí. Eu acho que a gente está olhando para o prefeito. Qual vai ser? Aí é o cidadão que vai decidir. Né? Se for numa mas a gente está olhando para um dos candidatos, desses candidatos. Né? Não acredito que desse, né, muda muita coisa. Deixa eu ouvir o Kim, então. Ô, Kim, pegue todo esse pacote agora e faça uma análise com tudo que você viu e ouviu até agora. Olha, primeiro, com relação à relação dos 4, né, que o governador supostamente poderia apoiar, eu colocaria o Scabora em primeiro.
Claro que aqui a relação foi, deixaram aqui o Escabora por último, mas vou pôr em primeiro pela questão partidária. Ele tem obrigação de vir até Maringá e dizer, eu apoio Edson Escabora porque ele é do meu partido. Ele tem obrigação. Agora, quais os acordos que foram feitos anteriormente, isso para mim não importa. Até porque, eu vou até ler aqui a frase do Aquino Maringá, né, do Maringá News, que ele diz o seguinte: na política não existe o juramento de fidelidade na alegria e tristeza, ou até que a morte se separe. Então, isso não existe, não existe. Ah, MDB. MDB estava contando com o Escabora. O Escabora deu um cavalinho de pau, deixou o MDB pelo escanteio. Quem pegou? Quem poderá pegar é o próprio PL, é o próprio Jacovós. Mais do que justo. Se sentiu traído, vamos um candidato de oposição. E tem que ser assim. Porque se a pessoa... Será que é oposição? Não sei, mas vamos trabalhar nessa hipótese, né? Tem muitos candidatos, tem muitos nomes importantes, interessantes, sim. Eu não vejo a hora de começar realmente uma discussão sobre a cidade. Eu acho que Isso eu também sinto entendeu? falta, Kim. Preliminarmente, obviamente, nós temos que entender que precisa esses acordão A gente aí. tá falando de candidatura filiação, ao Senado, candidatura à presidência. exato. E deixando de falar dos problemas Exato. da cidade. Filiação. É importante sim, porque para se eleger tem que ter um partido. Então, realmente, isso é importante. No entanto, eu não vejo a hora de a gente falar sobre a cidade, os buracos dessa cidade, a saúde dessa cidade, muitas outras coisas, segurança pública dessa cidade. Eu acho que é importante, sim, você colocar o partido em sintonia com a pessoa, o indivíduo que vai representar esse partido, que vai representar uma escolha para Maringá que seja um pouco mais estruturado que os últimos anos. Eu acho que tem que parar um pouco só de falar, pendurar títulos, enfim, e efetivamente, de uma forma estrutural, resolver alguns problemas da cidade e aí discutir. Mas, claro, até a convenção, Paulo Caetano, e a todos, é muita coisa ainda que vai rolar.